Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo da última aula, onde nós estávamos vendo sobre radiciação, tá legal? Então, e hoje nós vamos ver sobre as propriedades da radiciação. Então fica comigo nessa aula para você aprender bastante, tá bom? Vamos lá. Pessoal, seguinte, primeira coisa, né? Se você quiser copiar, tá? Isso aí no teu caderno, copia. Vou dar uma afastada aqui para você pausar e copiar no teu caderno. E aí, nós vamos então entender cada uma dessas propriedades aqui. Vamos ver o que cada uma delas quer dizer, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira propriedade que eu coloquei aqui para nós foi essa aqui, ó. Então eu tenho uma multiplicação entre dois radicais, né? Duas operações de radiciação, cujos índices são iguais, tá bom? Então é isso que você tem que ver, os índices têm que ser iguais. E os radicandos, obviamente, são diferentes. Então, quando isso acontecer, você pode colocar tudo dentro de um radical, tá bom? Basta que para isso você coloque a operação entre os radicandos, tudo bem? Então, olha só, raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B, tudo bem? Segunda propriedade é semelhante à primeira. Ao invés de eu ter uma multiplicação, eu vou ter uma divisão. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Lembra, você precisa estar atento ao índice. Então, isso aqui é igual a raiz enésima de A sobre B. Vamos passar lá para a próxima propriedade. A próxima propriedade diz o seguinte, ó, tem uma raiz enésima de A elevado a N. Quando isso acontecer, você pode ou deve pegar esse índice M, o qual está elevando, né, a minha radiciação aqui, e eu coloco ele como sendo o índice do meu radicando. Raiz enésima de A vezes M, certo? Bem tranquilo, né? A próxima propriedade aqui é a raiz de uma raiz. Então, raiz mésima, né, de raiz enésima de A. Quando isso aqui ocorrer, quando você vê isso aqui na tua prova, o que você vai fazer? Você vai deixar apenas um radical e fazer raiz de M vezes N de A, certo? Agora, essa propriedade aqui, pessoal, é o seguinte, veja só. Eu tenho a raiz enésima de A elevado a N. Eu coloquei aqui como forma de potência, porque vai ser necessário para que eu enxergue uma coisa. Quando isso aqui acontecer, eu posso multiplicar tanto o meu índice do radical quanto o meu índice do meu radicando por um mesmo número. Então, por exemplo, se eu multiplicar M por P, eu posso multiplicar M por P também. E aí ficou um pouco confuso, eu vou fazer mais na frente ali alguns exemplos e você vai entender melhor o que essa propriedade quer dizer. Tá legal? A última propriedade que nós vamos ver, então, é o seguinte. Eu tenho um número que está sendo elevado a um índice fracionário, tá? Olha só, A elevado a N sobre M. O que eu devo fazer nesse tipo de situação? Toda vez que eu tiver uma base sendo elevada a um índice fracionário, na verdade, aquela operação ali é uma radiciação. E aí como é que vai ficar? O meu denominador vai virar o meu índice do radical, e o meu numerador vai virar o meu índice do meu radicando. Então, A elevado a N sobre M é igual a raiz emésima de A elevado a N. Então, essas aqui são as nossas propriedades da radiciação que nós temos, e vamos agora resolver alguns exemplos. Pessoal, então vamos lá resolver alguns exemplos, tá? Então, aplique as propriedades e resolva quando possível. Então, primeiro item nós temos aqui, raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 4. Como é que eu resolvo essa questão? Nós vimos lá, né, que para que eu consiga fazer uma multiplicação entre os radicandos, os índices precisam ser iguais, ou seja, as raízes têm que ser iguais, né? Então, raiz cúbica aqui, raiz cúbica aqui. Então, eu posso transformar tudo isso em uma única raiz cúbica. 7 vezes 4 dá 28. Exatamente, 7 vezes 4, 28. Segundo exemplo, no item B.
Então, raiz quadrada de 27 dividido por raiz quadrada de 3. Como é que eu faço aqui? Eu vou transformar isso aqui tudo em um único radical. Então, eu faço raiz cúbica de 27 sobre 3. Mas veja bem, 27 dividido por 3, quanto é que dá? 9, né? Então, raiz cúbica de 9, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá bom? Bem tranquilo aí. No item C, nós temos aqui raiz cúbica de 14 elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo essa questão, professor? O meu índice que está elevando essa radicção, ele vem para dentro do radical, do radicando. Não deixa de ser dentro do radical, né? Então, vai virar como? Raiz cúbica de 14 elevado ao quadrado. E aí eu posso deixar assim, ou então posso fazer o seguinte. Raiz cúbica, 14 ao quadrado é igual a quanto? 1, 9, 6. Ou posso deixar dessa forma aí. Beleza? Vou aqui apagar o quadro e trazer mais outros exemplos. Certo, galera? Vamos lá para mais 3 exemplos. Vamos lá resolver, então. Vamos resolvê-los, então. Então, no item D, eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de 10. Lembra que quando eu tenho a raiz de uma raiz, eu posso transformar tudo em uma única raiz fazendo da seguinte forma. Multiplico esse índice que está aqui vezes esse. Então, aqui tenho 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, raiz sexta de 10. Agora, essa aqui, pessoal, olha só. Essa aqui, eu vou usar aquela propriedade, eu vou até tentar marcar com outra cor aqui. No item E, pessoal, então eu tenho raiz oitava de 4 elevado a 32. Então, essa questão aqui, eu vou até usar uma propriedade que eu vou colocar aqui do lado, se vocês não se lembram, que é o seguinte, eu vou colocar de outra cor, tá? Então, raiz n de a elevado a n é a mesma coisa que raiz n vezes p, a elevado a n vezes p. Certo? Coloquei de verde aí, para poder a gente diferenciar. Olha só. Então, a minha propriedade diz que eu posso multiplicar por um número p qualquer. Só que isso serve também para eu simplificar. Veja bem, eu vou multiplicar tanto dentro quanto fora por 1/8. Então, 8, só colocar mais afastado, 8 vezes 1/8. Número p qualquer. P pode assumir a forma fracionária. 4/32 vezes 1/8. E aí, como é que vai ficar? Olha só, então aqui eu vou cancelar esses dois termos, vai ficar 1. E aí, 32 dividido por 8, 4. É a mesma coisa, então, que 4 elevado à quarta potência. Tá bom? Então, esse número aqui é a mesma coisa que 4 elevado à quarta potência. Eu espero que vocês tenham compreendido. Olha só, eu multipliquei o número 8 por um P qualquer. Esse P que eu escolhi é 1/8. Tá certo? 1/8. E aqui, como eu multipliquei o meu índice da raiz, eu tenho que multiplicar o índice do radicando também. 32 por 1/8. Certo? E aí a nossa última questão, 1 elevado a 0,1. Ué, professor, mas eu não vi lá nas propriedades nada sendo elevado a um índice decimal. Se você for pensar, você viu sim, tá? Por quê? Olha só, 0,1, se eu for colocar ele na forma fracionária, como é que eu faço, né? Então, eu coloco aqui o meu número em cima sem a vírgula e embaixo um produto de 10, né? Um múltiplo de 10, que no caso seria o próprio 10, tá bom? Então vai ficar como 1 elevado a 1 sobre 10. E aí então eu tenho a raiz décima de 1. Um número que multiplicado por ele mesmo 10 vezes dá 1. É o próprio 1. Tá legal, pessoal? Então tá aí, essas foram as nossas questões que nós fizemos. A nossa aula de hoje com as propriedades da potência da radiciação. Espero que vocês tenham compreendido. Voltem à aula quantas vezes forem necessárias.
para que vocês entendam esse conteúdo. Muito importante em provas, tá? Sempre cai, sempre cai. Então é isso aí, se você gostou, deixa um like, compartilha com os seus amigos. Um grande abraço a todos e valeu!